Hola chicos y chicas, estudiantes de la primeira série de la enseñanza média. Como estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Adriana e estarei com vocês nessa aula de hoje de língua espanhola. Antes de começarmos, gostaria de dar alguns lembretes para vocês. O primeiro é para você que está realizando as suas atividades pelo Classroom, pelas redes de comunicação ali. Não esqueçam que vocês precisam se conectar pelo seu @escola, seu e-mail @escola. Se conectando ao Classroom, vocês precisam ir lá na disciplina de hoje e realizar a atividade obrigatória, clicando lá no primeiro link. Realizando essa atividade, você vai estar efetivando a sua frequência nessa aula. O meu outro recadinho é para você que está fazendo as atividades, assistindo as aulas apenas pela TV e fazendo as suas atividades em casa. Você precisa entrar em contato com a sua escola e agendar a entrega das mesas para poder também efetivar a sua participação nas nossas aulas. Tranquilo? Vamos começar? Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Nossa classe passada, nossa aula passada, tinha como temática ¿dónde está? Onde estás, né? O gênero textual foi o gênero diálogo, o emprego dos verbos haver e tener. Então, o emprego dos verbos haver e ter. E vocês viram o léxico sobre lugares, né? O vocabulário sobre lugares. E hoje, o que a gente vai ver na nossa aula? O que aprenderemos hoje? Hoje a nossa aula tem a temática Cuídate con el horario. Cuide-se com o horário, né? Cuidado com o horário. Veremos os gêneros textuais. Tabla de horários e bilhete de passagem. Então, tabela de horários e bilhete de passagem. E também veremos o emprego das horas, el empleo de las horas. Bueno? ¿Te acuerdas de las horas? Vocês se lembram das horas, né? Que vocês já viram numa aula anterior, numa aula passada, como que a gente utiliza as horas em espanhol? Vamos dar uma revisadinha então, né? Como se pergunta? Então, quando eu vou perguntar sobre as horas, eu vou utilizar o singular. Então, eu vou utilizar o que hora es? Singular. Alguns exemplos aqui, né? Os exemplos. A que hora sale el tren a Madrid? Que hora sai o trem para Madrid? Luca, a que hora es la clase de física? Luca, que hora é a aula de física? Em português a gente utiliza que horas, né? Que horas são? E aqui nós vamos utilizar o singular. Que hora? Que hora es? Bueno? E para contestar sobre as horas. Então, para responder sobre as horas. Para responder sobre as horas, o verbo varia segundo o número de horas. Então, o verbo vai variar segundo o número de horas. Se for um número no singular, es la. E se for no plural, son las. Alguns exemplos. El tren de Madrid sale a las 9:30. Las 9:30, às 9:30 é plural. Então, o trem de Madrid sai às 9:30. A classe de física es a la 1:20. Então, a classe de física é a 1:20. Então, uma singular. Então, es la 1. E aqui, son las 9. Tranquilinho? E agora, vocês lembram desse reloginho, né? Para a gente falar sobre as horas, então, à direita, então, entre o 12 e o 6, o 12 e o 6, se suma, então se adiciona, utiliza-se o i. Então, aqui i5, i10, i4, i20, i25. Então, do 1 até o 5, os minutos a gente vai somar. Então, aqui o exemplo, es la 1:20, então é 1:20. Quando passa do 6, entre o 7 e o 11, a gente vai diminuir. Então, a la esquerda, de 6 a 12, se diminui. Então, vamos usar o menos. Então, o exemplo aqui, 10 menos quarto. 9:45 é 10 menos quarto. Por que o quarto? Quando chegamos aqui no 3 e no 9, que aqui em português nós costumamos usar o 15, 15 para as 10, ou 1:15. Aqui nós vamos utilizar o i quarto. E quando for uma hora completa, uma hora fechada, utilizamos o en punto, que é o mesmo que em ponto, né? 1 em ponto. E aqui no 6, o i média, que é 1:30, 1:30.
bem tranquilo também, né? Então vamos lá. Alguns exemplos. 1:15 aqui, 1:15 es la 1:15, né? Como eu falei, os 15 minutos a gente utiliza o e quarto para falar. 3:25, son las 3:25. Então, o i aqui é uma soma, né? Representa a soma, a mesma coisa que a gente utilizar o e no português. E 11:30 son las 11:30. Então, são 11:30. Lembrando aqui, quando eu falo só do uma hora, singular, es la una. E quando é uma hora plural aqui, 11, son las 11:30. Utilizo o plural aqui. Agora, quando passa do 6 lá, que a gente vai diminuir os minutos. 6:35, son las 7:25. Então, é a hora seguinte que você diminui a quantidade de minutos, né? Então, a hora seguinte é o 7 e você vai diminuir os 25 minutos. Então, son las 7:25. Às 10:45, son las 11:15. E 11:55, son las 12:05. Então, a mesma coisa que a gente estivesse falando aqui em português, são 5 para meio-dia, né? 5 para as 12. Aqui são las 12:05. Bueno? Uma curiosidade. Há algumas variantes para expressar a hora. Lembra que a gente já viu que tem algumas variedades lá sobre o espanhol, né? Como são muitos países utilizando a mesma língua, tem algumas variedades. Então, sobre a hora não seria diferente. Então, existem algumas variantes para expressar as horas, né? A hora. Em alguns países se utilizam mais umas que outras e em outros coexistem. Então, em alguns países se utilizam mais umas do que outras e em outros países coexistem. Então, para expressar las 14:40. Em Espanha e Uruguai, son las 3:20. Então, é a hora seguinte, né? 14, a hora seguinte é o 15, às 3 da tarde, menos a quantidade de minutos. Son las 3:20. Na Colômbia, então, em Colômbia, son las 3:20, son 20 para las 3, faltam 20 para las 3. Então, na Colômbia, nós temos esses 3 jeitos de falar. Um deles bem parecido com o que a gente usa aqui no português, né? Então, também são as 3:20, que é a hora seguinte, diminuindo os minutos, né? E son 20 para las 3, que é o jeito que a gente utiliza no português. São 20 para as 3, né? E faltam 20 para las 3, faltam 20 para as 3. E em Chile, então no Chile, faltam 20 para las 3 e son 20 para las 3. Então, no Chile também utilizam essas duas outras formas que são diferentes. Bueno, agora eu quero ver se vocês conseguiram lembrar bem certinho como que vocês vão trabalhar as horas, tá? Vocês vão responder essa atividade. Responde que hora é em los relojes representados abaixo. Então, vocês vão olhar os 2 relógios, analisar com calma, relembrar daquela aula. Vocês copiaram aquele reloginho, né, no caderno. E daí vocês vão realizar essa atividade e eu já volto para corrigir com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram? Bem tranquilinho também, né? Analisaram com calma o relógio e responderam. Vamos corrigir juntos, então. O primeiro relógio aqui. Son las 2 menos quarto e es la 1:45. Então, aqui é 1:45, né? Son las 2 menos quarto, porque 2 é a hora seguinte, menos os 15 minutos ali que usamos o quarto, né? E também podemos utilizar o es la 1:45. E o reloginho aqui na letra B, son las 10 menos 25 e o son las 9:35. Então, novamente, né? O 10 que é a hora seguinte, menos a quantidade de minutos faltantes para completar a hora. Então, 10 menos 25 ou 9:35. Bem tranquilinho, né, gente? Então, vamos continuar a nossa aula. Aqui, nós temos algumas expressões que são utilizadas para indicar tempo ou hora, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas expressões. Hoy, hoje, né? Ayer, ontem. Anteayer, antes de ontem, anteontem, né? Mañana, manhã. Todos os dias, todos os dias. Por la mañana, pela manhã. Por la noche, pela noite. A medianoite, então, a meia-noite, lá, a primeira hora do dia, do nosso dia, digamos assim, né? A medianoite, então, meia-noite. E al meio-dia, meio-dia, nós falamos al medio-dia. Al atardecer ou al amanhecer, então, ao atardecer, ao amanhecer. Al anoitecer, ao anoitecer. E por la tarde, pela tarde. Essas são algumas expressões utilizadas para a gente indicar tempo e hora, né? Bom, então agora mais uma atividade para vocês fixarem bem esses conteúdos. Leia. Salí de casa para ir ao trabalho a las 7. Tomé o trem de las 7:30. Llegué ao trabalho a las 8:15. Salí del trabajo a las 17:20 y llegué a la estación cerca de mi casa a las 17:45. Pasé por el mercado y solo llegué a mi casa por las 20. Ahora, escreve as horas presentes no texto com letras. Então, agora vocês vão escrever as horas que estão presentes ali nesse texto com letras. Então, por extenso, né? Eu quero que vocês escrevam essas horas. Ali uma diquinha. Utiliza expressões como manhã, tarde e noite. Então, utilize as expressões como manhã, tarde e noite. Vou dar uns minutinhos para que vocês respondam e a gente já volta para corrigir juntos.
E aí, galera, bem tranquilinho também, né? Só substituir as horas ali presentes por elas escritas em extenso, né? Vamos corrigir juntos, então. Então, a resposta de la atividade 2. Salí de casa para ir ao trabalho a las 7 de la mañana. Então, às 7 da manhã. Tomei o trem de las 7:30. Peguei o trem das 7:30. Cheguei ao trabalho a las 8:15 ou 15. Então, cheguei ao trabalho às 8:15, né? Lá utilizamos 8:15. Salí do trabalho a las 5:20 da tarde. Então, saí do trabalho às 5:20 da tarde. 17:20 ali a gente substitui por 5:20 da tarde. Cheguei à estação cerca de minha casa a las 6:15. Então, cheguei na estação perto da minha casa às 17:45. Então, 6:15. Passei por el mercado e só cheguei a minha casa a las 8 de la noche. Então, passei pelo mercado e só cheguei em casa às 20 horas. 20 horas ali, às 8 da noite. Bem tranquilo também, né, gente? Com esses exercícios, acredito que a gente conseguiu retomar o uso das horas que vocês já tinham estudado, né? Como que a gente utiliza as horas em espanhol. Então, vamos continuar com a nossa aula. Cuídate con el horario. Las horas son esenciales para la organización cotidiana de las personas. Uno de sus usos se refiere a los medios de locomoción, como los trenes, autobuses e aviões. Então, as horas são essenciais para a organização cotidiana das pessoas, né? Para a organização do dia a dia das pessoas. Um dos seus usos se refere aos meios de locomoção, como os trens, os ônibus e os aviões. Então, para a gente conseguir andar com esses meios de locomoções, né, públicos, né, os meios de transporte públicos, são muito utilizados os trens. Aqui nós utilizamos bastante os ônibus, né, e os aviões. A gente precisa utilizar os horários para se organizar e agendar as nossas idas, né, nossas viagens. A seguinte tabla mostra horários de vuelos para ir de Barcelona a Madrid. Então, a seguinte tabela aqui é uma tabela de horários de voos para você ir de Barcelona a Madrid. Então, o que a gente tem nessa tabela? Nós temos aqui a companhia aérea, né, o símbolo dela, aqui o nome delas, o horário do voo, né, a duração desse voo, a forma desse voo, aqui sim, escalas, é que ele não tem paradas, né, ele não para em nenhum outro aeroporto, ele vai de um aeroporto diretamente para outro. E o valor da passagem desses voos. E nesta, temos os horários de trenes para ir de Barcelona a Madrid. Nessa tabela, então, nós temos os horários de trens para ir de Barcelona a Madrid. Então, bem parecida, né? O que muda aqui é que nós temos a companhia ferroviária, então a companhia de trens. Aqui é a mesma, né? Renfe. O horário dos trens, horário da saída e horário da chegada no destino. A duração dessa viagem, também se ele tem paradas ou não, então ele vai de uma estação até a outra sem paradas, esses 3 horários, e o valor da passagem desses 3. A ver, Carmen y Pablo van al Perú, pues quieren conocer Machu Picchu. Por lo tanto, tienen que comprar los billetes del tren para Machu Picchu y aún no saben cuál es o melhor horário. Observa os horários de los trenes. Então, Carmen e Pablo vão ao Peru. Eles querem conhecer Machu Picchu. Então, eles foram ao Peru porque eles querem conhecer Machu Picchu. Todavia, né, tem que comprar os bilhetes de trem para Machu Picchu. E ainda não sabem qual é o melhor horário. Então, eles têm que comprar o bilhete do trem para ir ao seu destino, que é Machu Picchu, mas ainda não sabem qual que é o melhor horário. Vamos observar os horários dos trens. Aqui, a tabela, então, dos trens para Machu Picchu. Saída de la hidroelétrica até Machu Picchu. Aqui nós temos o número do trem, né? O horário da saída e o horário da chegada. Para a ida para Machu Picchu e para a volta, então, de Machu Picchu até a hidroelétrica. Agora, observando essa tabelinha de horários dos trens, né? Eu quero que vocês respondam. A que hora sale el tren 72 de hidroelétrica para Machu Picchu? E
a que hora chega o trem 22 em Machu Picchu? Então, observem ali a tabelinha, tá, gente, de horários, a tabela de horários dos trens e respondam as perguntas que seguem. A gente já volta para corrigir juntos. Pronto, pessoal, conseguiram? Bem tranquilinho também, né? Então, vamos ver as respostas da atividade 3. A que hora sai o trem 72 de hidroelétrica para Machu Picchu? Então, que hora sai o trem 72 da hidroelétrica para Machu Picchu? Então, o trem 72 sai às 7h54. Então, são as 7h54 ou as 8 menos 6. Então, às 7h54 ou às 8 menos 6, né? A hora seguinte, diminuindo os minutos. E lá B, a que hora chega o trem 22 em Machu Picchu? Que horas chega o trem 22 em Machu Picchu? O trem 22
La chegada, 19:23. Então, el tren llega a las 7:23 de la noche ou a las 19:23. Então, o trem chega às 7:23 da noite ou a las 19:23. Bem tranquilinho também, né, gente? Agora, a volta. Eu quero que vocês observem a tabelinha da volta e respondam a perguntinha A e B novamente. Vou dar os minutinhos para que vocês observem, respondam e a gente já volta para corrigir juntos. Conseguiram aí, gente? Tenho certeza que sim, né? Bem tranquilinho. Aqui, gente, só fazendo um lembretinho aqui, ó. Hidroelétrica, tá faltando uma letra C aqui entre o E e o T, tá? É hidroelétrica. Então, lá, a que hora chega o trem 501 de Machu Picchu? Então, que horas chega o trem 501 de Machu Picchu?
tá? Então, o trem 501 de Machu Picchu chega 21 e 22, né? Então, ele chega na hidroelétrica, na estação da hidroelétrica, 21 e 22. Então, el tren llega a las 21 y 22 ou a las 9 y 22 de la noche. Aqui é a nossa resposta, né? O trem chega a 21 e 22 ou às 9 e 22 da noite, tá? E la B, el tren 71 sale de Machu Picchu a las... Que horas que sai, então, o trem 71 de Machu Picchu? O trem 71 sai a las 7 menos quarto ou às 6h45. Então, às 7 menos quarto, 15 para as 7, como nós falamos, ou a gente utiliza o 6h45. Agora, o bilhete de passagem. Então, aqui nós temos um bilhete de passagem daquela empresa, né, de trens, companhia ferroviária. O que nós temos nesse bilhete de passagem? Nós temos o número do bilhete, né, o localizador, que seria mesmo que um código de barras, digamos assim, né, para a empresa saber qual passagem que é, eles utilizam esse código. Nós temos aqui a saída e a chegada, né, da onde que o trem está saindo e da onde que ele está e para onde que ele vai. A data dessa saída e dessa volta, então, essa data aqui, 9/4/2016, ele está saindo às 7h50 ou às 8 menos 10 e volta às 5h30 da tarde ou às 17h30, né? 17h30. Aqui nós temos o tipo do trem, né? Qual que é o trem? O trem Alvia 661, coche 2 é o carro 2. Observa o bilhete abaixo de um passagem de trem que vai de Valladolid a Madrid. Então, esse é um outro bilhete de passagem da mesma companhia ferroviária que vai de Valladolid até Madrid. Agora, observando esse bilhete, tá? Vocês vão responder essas duas perguntas. Qual é a fecha del pasaje? Qual é a data da passagem? E qual é a hora da passagem? Então, qual é a hora da passagem? Dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta.
E aí, galerinha, bem tranquilinho também, né? Vamos corrigir. Observaram, então, o bilhete de passagem, el billete de pasaje, e qual es la fecha del pasaje. Então, qual que é a data dessa passagem? A data tá aqui, né? 22 de agosto de 2007. E aqui, qual es la hora de la salida del tren? Então, qual é a hora da saída do trem, né? Agora falei certo para vocês. A saída do trem, não a saída da passagem. El tren sale de Valladolid a las 19 menos quarto ou 15. Então, o trem sai às 18h45, né? Ou 19 menos quarto menos 15. 15 para as 7. 15 para as 19, né? Que é às 7 da noite. Muito bem, agora vamos para um quiz para reforçar o que a gente viu na nossa aula de hoje. Sobre las horas, señala a alternativa incorrecta. Es las 12:05 o es las 12:05, desculpa, o la B son las 3:15. E a número 2, qual é a alternativa correta para escrever a hora 9:25 aqui? La A son las 9:25 ou la B son las 9 menos 35. Vamos ver juntos aqui. Acertou quem escolheu na número 1. A letra A, né? A letra A está incorreta. Por quê? Las 2:05. Como são dois, é plural, nós utilizaremos o son. Então, son las 2:05. E na número 2, a alternativa que está correta é a letra A. Son las 9:25. Por quê? Porque está antes do 30, né? Então, a gente soma 9:25. Bueno, entonces, ¿qué vimos en esta clase? Vimos el empleo de las horas, expresiones para representar el tiempo y las horas, tabla de horários e el billete de pasaje, tá? Então, vimos o emprego das horas, as expressões utilizadas para falar sobre as horas, uma tabela de horários, né, dos meios de transporte e os bilhetes de passagem. Muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula.